Facilita para subir também depois. Ok, Bruno. Ixi, saiu. Alguém quer ler? Eu tô com a voz bem. Reunião 28, dia 9 de abril. Então, capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A gente está no item injúrias e violências, que é o primeiro. Então tem aqui a parte do evangelho, eu vou ler e depois a gente lê o comentário. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão Racá merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena por conseguinte a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Racá era, entre os hebreus, um termo de desprezo. Significava homem de má conduta, que se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava e atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo, promete que justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Posso ler mais um aqui? A afabilidade e a doçura, é o item 6. A benevolência para com semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas? O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que, tirando os domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar com o constrangimento que se impuseram alhures, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando, eu sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com muita razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite de mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura são fingidas nunca se contradiz.
É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar aos homens pelas aparências, mas não enganar a Deus. Lázaro Paris, 1861. Bom, é um evangelho interessante, né, nos tempos atuais que a gente tem vivido. Antes de começar a reunião, a gente estava vendo uma reportagem que o Trump está enviando para a Coreia do Norte uma frota, né, de navios de guerra. Então, parece que esse mundo de pacífico, de afabilidade, cada vez mais fica distante, né? A impressão que eu tenho, por vezes, é um pouco essa. Que o mundo se afasta, assim, da paz, se afasta da ternura, da compreensão ao próximo e caminha para pontos extremos. Isso falando assim, em termos macro, né? E talvez isso seja reflexo do que acontece nos termos menores, assim, né? Que é o que ele vem dizer aqui. Quantos não são pacíficos externamente, mas quando tem a chance de mandar e de humilhar alguém, não fazem, né? Que não passa de fingimento e... Enfim. Eu acho que, de certa forma, o que está acontecendo hoje na Terra, que a gente vê não só esse episódio dos norte-americanos com os norte-coreanos, mas todos os lugares que a gente vê, né, os movimentos extremistas de violência extrema no Oriente Médio, os movimentos religiosos extremistas, essas coisas acabam sendo reflexos assim, dessa situação da Terra hoje mesmo, né? O Chico falava que existem ordem nesse caos, assim, que a Terra está exatamente no momento que ela deveria estar e que os homens estão realmente nesse momento. E aí acho que cabe a gente que tem talvez uma tentativa, né, de ser um pouco mais pacífico mesmo e controlado, tentar fazer um contraponto aqui, né, no nosso dia a dia, tipo, dentro das nossas casas, com as pessoas que a gente conhece, de passar para frente um pouco de compreensão, um pouco de ternura, porque eu vejo que a gente caminha cada vez mais para coisas extremas e fingidas, né? O Facebook também é um exemplo, né? As fotos bonitas, todo mundo com sorrisos largos, quando na verdade dentro de casa ou dentro com a própria família, tudo, não é tão cheio de sorrisos assim, e nem tão simpático, né? Enfim, acho que é isso que eu tenho para comentar. Pegando o gancho do Facebook, né? Acho que ele reflete exatamente o estágio de criação daquele mundo, né? Então, você entender que o Facebook é